E a pedido de muito, de uma forma muito educada, venho apresentar a vocês a 10ª parte dessa obra de arte. Eu gostaria de pedir na humilda para quem ainda não é inscrito, para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí e é claro, mete aquela bala no like. E para quem não tá lembrado, no último episódio a prima do Raichato foi até a casa do gerente Zong para tentar vender o seu corpo e uma forma de fazê-lo assinar um acordo, mas não obteve nenhuma vitória nisso. E no dia seguinte, um bom homem todo educado diz ao Prota que na verdade amanhã Su Haichao provavelmente iria querer vender a construtora Su e pergunta se Sanqian planejava lidar pessoalmente com isso. Mas deixando a mim muito bolado com isso e acredito que a vocês também, Sanqian não quis dar a cara por agora e manda o gerente ir em seu lugar e dar o novo nome de presidente sendo Swing Xie. Todo bobão, o rapaz diz ao Prota que ele pode ficar de boa, pois iria cuidar disso agora mesmo, até que o telefone de Sanqian começa a tocar de uma forma desesperada. Era Zhang Lan que assim que o Prota atende, ela grita com ele por estar muito tempo em Beacon, e ele ainda nem sequer foi pra lá, e pergunta também se ele estava esperando o festival acabar para que assim pudesse ir. Me desapontando de novo, Sanqian se retira do lugar pedindo desculpas a Zhang Lan, chamando ela de sogrinha, mas que ele acabou de resolver os assuntos, então iria mais tarde pra lá. E a velha xarope insuportável dispara ao Prota que se é assim tudo bem, mas que elas também foram maltratadas recentemente, e isso era muito importante para a reputação dela. E no festival lá estava Tong Zeng no meio da galera que comentava que ele era o maior empresário de Beacon, simplesmente um jovem lendário que começou do zero absoluto. A galera também estava comentando que parecia que Tang estava esperando por alguém chegar, para que assim ele buscasse e levasse no lugar desejado, e na hora o bom moço sai correndo todo bobo. Ele tinha avistado o Sanqian e na hora já dá boas-vindas ao mesmo, perguntando todo contente como é que poderia o ajudar. Afinal, aquele dia de hoje era bem especial, esse Prota mete uma bronca em todo mundo, mano. Mas Sanqian apenas responde a Tang Zong que não esperava que o mesmo estivesse tão bem daquela forma. Afinal, agora ele estava até dirigindo Rolls Royce. Mas ainda muito na moral, o cara dispara responder ao Prota que tudo aquilo ali foi graças a Sanqian ter o ajudado há 2 anos atrás, e que sua gratidão será eterna pelo mesmo. Tang Zong acrescenta que se não fosse pelo investimento de Sanqian naquela época, ele nem sequer faz ideia de onde é que estaria vagando nos dias de hoje. Rapaziada, eu escolhi essa cena pra pôr no vídeo porque é realmente linda. Sanqian chegou no cara que já tava em situação de rua, enchendo o maluco de esperança e ainda botando mó fé no mesmo. Devido à devoção do rapaz a Sanqian por tudo que o mesmo fez por ele no passado, ele confirma ao Prota que estaria disposto a ir até o submundo por ele. Se espreguiçando na moralzinha, Sanqian pede para Tang Zong levar até sua esposa e seus amigos. Afinal, eles já deviam estar ansiosos pela chegada do mesmo. O cara nem se acha, né? A prima de Xie no festival corre toda feliz, dizendo para elas acompanharem, pois o seu namorado já havia chego e estava esperando por elas no shopping. Ainda sorrindo pra caramba, ela diz que ele se chama Liu Zijie e começa a contar vantagens sobre o mesmo, dizendo que ele tinha sua própria empresa e que ganhava centenas de milhares por ano, e que com certeza, sem sombra de dúvidas, ele era muito melhor do que Sanqian. Mas até mesmo Zhang ela se incomoda com isso e diz que na verdade ele é bem mais ou menos, e pergunta desde quando ele era melhor que o genro imprestável dela. Por essa eu não tava esperando, hein? Sorrindo da cara da sogra do Prota, a garota diz a mesma que ela realmente sabia fazer piadas, afinal quem é que não sabia que Sanqian é um lixo, um completo inútil, mas ainda assim Zhang Lan diz que ela estava errada e verá quando o mesmo chegar. E no meio do shopping elas acabam se deparando com outra loja do Louis Vuitton, e na hora a garota diz para a Xia que fazia muito tempo mesmo que ela estava paquerando aquela bolsa ali. Logo o brilho dela some dizendo que era uma pena, afinal aquela bolsa custava mais de 30 mil pila. E Xia, um amorzinho como sempre, tenta consolar a garota, porém deixando aquela metida ainda mais se achando, Zijie chega dizendo a ela que não precisava se preocupar com o preço, pois contanto que ela gostasse muito, então ele compraria sem dúvidas para ela. E claro, como todo personagem nesse momento insuportável, ela sai dizendo a Xia que ele estava com Han Sanqian, mas queria mesmo ver o que ele trouxe de alto nível, e que por estar feliz iria pedir ao seu marido para presentear Xia também. E a garota, muito esperta que só a pomba, diz que aceitaria por conta da cerimônia, enquanto em pensamentos, para ferrar com tudo, diz que vai escolher algo muito absurdo e caro pra caramba. Mas essa esposa do Sanqian é realmente incrível e na moralzinha, na hora, ela mostra uma bolsinha para a metida, dizendo que gostava muito daquela ali. Mano, essa mina tá ficando do mal também, hein? Ouvir isso deixa a garota muito estressada, perguntando a Swing Xie se por algum acaso ela acabou ficando louca assim de repente para escolher uma bolsa de 300 mil pila. E Zhang Lan zombando dela diz a mesma que não precisava se preocupar e que se ela achava isso caro, era só não dar e evitar a preocupação dela. Mano, eu tô começando a gostar dessa mulher. Novamente, o nosso querido Prota faz uma entrada triunfal, dizendo que se aquela ali é a bolsa escolhida por sua amada, então ele iria pagar. Ai, eu amo demais esse mamá, mano. Com Xia emburrada, Sanqian pede desculpas por ter se atrasado um pouquinho e pergunta se ela prefere que na real ele compre todas aquelas bolsas ali pra ela. Mas nisso a garota chega apontando o dedo para Han Sanqian, perguntando a ele como inútil como ele poderia pagar por aquilo. Então por que carambas ele estava falando essas coisas sem o menor sentido e nexo? Mas deixando a mim e a lojista impressionados, o Prota pergunta quantos que custava a loja toda e que ele passaria no débito. Tá achando que o bicho tá liso, fia? Bom, literalmente todos ali ficam de queixos caídos, pois tudo no total deu 5 milhões e o maluco ainda passou no débito, como se fosse um simples bombom. Aí Sanqian não esquece do Mano Brotos, hein? Eu nunca duvidei. E depois de tudo aquilo, Zhang Lan parabeniza o Sanqian pelo show, dizendo que se fosse com ela, nunca mais que ela saía na rua e que as expressões na cara daqueles dois foi muito boa mesmo. Mas algo corta o barato deles e na moralzinha Zhang Lan se dá conta que a bagagem deles estavam pra fora da porta da casa. A galera que não aceita perder sempre tá tramando algo. Mas a garota com muito ódio de Xia diz que se ela tem tanto dinheiro daquela forma, era só comprar uma porcaria de uma casa e fecha a porta na cara dela deixando eles na rua. As duas se
se entreolham tentando entender o que aconteceu, mas principalmente tentando achar uma solução para aquela situação completamente ridícula e desnecessária. Pela preocupação no rosto dela, Sankian, meio sem graça, pede para elas ficarem de boa, pois ele tinha um amigo que possuía uma vila vazia em Binchan, então poderiam ficar por lá. Tô achando que essa tal casa é sua mesmo, hein, Sankian? E mais tarde lá estavam eles na casa do suposto amigo do Proto, enquanto Jangilan estava muito preocupada sobre por que os seus pais não a respondiam e nem se iriam para o festival. Sankian, na moralzinha, então explica que isso talvez esteja acontecendo porque o número de Lan foi bloqueado, e ela apenas rebate perguntando sobre por que ele iria bloquear ela. Muito pensativa e ainda mais preocupada, ela se dá conta de que talvez isso seja apenas a família Jang agindo nas sombras. Afinal, já era de se esperar. Eu acho que isso não é uma surpresa para o Prota de jeito nenhum. E de um jeito muito amigável, nosso querido Prota chega em sua sogra e diz que a mesma havia falado para ele que gostaria de manter a sua reputação e por esse motivo ele alugou o hotel todo. Mas o que deixa a velhota ainda mais feliz é o Prota dizendo que para eles entrarem, terão então de pedir permissão a ela. Oxi, do nada Sankian virou um amigão de Jangilan. E lá na rua, vários comentários começaram perguntando se já tinham visto que a família da senhorita Jangilan nem sequer tinha vindo até ali. Cadê o pai da Xia, mano? Com isso chega um carrão e era ninguém menos, ninguém mais do que Li Zijian, que dessa vez a festa está no hotel Zonghong e foi ele mesmo quem reservou em pessoa. A galera começa a bater palmas dizendo que Zhang Xian realmente forma um casal perfeito com Zijian e que parecia mais que tinham sido feitos diretamente pelos céus. Bom, e não dá outra, né? Como todo mundo nesse manhwa é assim, conforme ele vai andando as pessoas começam a babar e pagar mó pau pra ele, enquanto o mesmo reage muito sem graça. E quando Zijian vai entrar no hotel, ele é barrado por guardas que perguntam se ele era o convidado do Sr. Han. Mas surpresa, ele pergunta do que carambas eles estavam falando, já que ele tinha reservado um lugar também. Os dois carinhas então pedem desculpas, mas dizem que o hotel já foi reservado antecipadamente apenas para os convidados do Sr. Han, e somente esses então poderiam entrar no hotel. Ouvir isso é quase um soco no estômago do Mauricinho, que na hora fica se perguntando como carambas isso era possível. Eu amo esse tipo de coisa, cara, que satisfação. Não demora muito até o riquinho começar a fazer barraco ali e chamar a atenção, perguntando aos porteiros se eles estavam ficando loucos por impedirem ele de entrar no hotel que ele mesmo reservou. O gerente, muito irritado com tudo aquilo, se aproxima do Mauricinho e pergunta se ele não entendeu que o hotel foi reservado para um evento privado e que se ele não concorda com isso era só procurar o chefe deles. E a galera ali fora começa a participar do barraco dizendo que mesmo o chefe deles viesse realmente, eles ainda assim teriam de se ajoelhar e implorar pelo perdão de Zijian por conta dessa palhaçada. Muito irritado com toda aquela bagunça em volta de si mesmo, Riquinho apenas mandou todos eles calarem a boca, pois o vovô tinha acabado de chegar. Que isso, cara, a galera tava defendendo você. O velho, mais parecido com Drácula, diz para Zijian para que o mesmo não fosse tão discreto assim, e que deve mesmo chamar o chefe dos guardas para conversarem melhor sobre essa situação. Muito em choque, o cara fica refletindo que esse hotel era de Tangzong e definitivamente eles não poderiam ficar ofendendo pessoas tão influentes e tão poderosas como Tangzong, sabendo que tudo aquilo ali tava para sair do controle. Logo, metidinho a besta pede desculpas, mas realmente precisava sair dali antes que a situação acabasse ficando pior. E dando chilique lá de trás, os pais de Jangilan perguntam se ele realmente estava indo embora assim sem mais e nem menos, sem contar que isso sujaria a reputação da família Jang. Mas com o velhote muito emburrado já se retirando, uma voz chama pelo nome da família Jang e caçoa, dizendo que eles eram realmente bem engraçados. O loirinho debochado pede para o velho não ficar de chilique e criar coragem para perguntar a Zijian se ele por acaso se atreveria a ofender Tangzong. Rapaz, a porrada vai sair assim literalmente do nada? Porém o velho, que só tem nariz com um olhar muito sinistro, diz ao cara que ele deveria calar a boca e tomar cuidado com o que fala para não ficar subestimando a família Jang de forma alguma. E quando a porradaria tava quase para começar, depois de tanta zoação e de tanta ameaça, o carro do chefe dos guardas finalmente chega no local deles. Correndo para atender as pressas do seu chefe, o loirinho acaba empurrando Zijian e diz para o mesmo que na verdade ele não deveria ficar atrapalhando ali na frente. Para calar ainda mais a boca daquele metidinho, quem desce do carro é Han Sankian todo arrumadinho, juntamente com Swing Xia. Que cena maravilhosa, hein, meus amigos? Logo Jangilan também desce daquele carrão e a galera abismada fica se perguntando se realmente era Swing Xia e Jangilan descendo do carro de Tangzong. Ah não, mano, olha a cara desse maluco, velho, sai fora. Com essa cara esquisita que soa pomba, o pai de Jangilan fica muito surpreso ao ver a sua filha por ali, ainda mais naquele carro. Debochado que nem o escambau, Jangilan dispara a dizer ao seu pai que já estava ali há alguns dias na verdade, e tava na casa de Jiangxian, mas infelizmente ela acabou expulsando eles de lá. A garota perde por completa a noção do que é certo e errado e grita com Lan dizendo que fez isso porque não queria vê-la novamente, e que também pegou o telefone do vovô para que assim pudesse bloquear Jangilan às escondidas. Ao ouvir aquilo, o velho fica muito irritado e pergunta para sua neta como ela pôde fazer isso, afinal eram todos famílias ali e que devia mesmo pedir desculpas para a tia dela imediatamente. Observando tudo aquilo ali enquanto seu avô jantava sua esposa, Zijian reflete que se eles saíram do carro de Tangzong, definitivamente eles tinham um relacionamento muito próximo com o mesmo. Até mesmo o marido da garota se incomoda com aquilo e dispara para ela que realmente foi longe demais. Por isso ela tinha de rapidamente pedir desculpas para a tia. Ficou com medinho, né? Ao ouvir isso, a coitada da garota se vê completamente sozinha e grita perguntando se ele ficou louco. Afinal, ele era o marido dela, então por que não tava do lado dela defendendo a mesma? Zijian fica muito irritado e logo resmunga que se ela não fizer isso que ele está mandando logo, então não deve o culpar por terminar com ela sem mais e nem menos. E com o rapaz se pondo à frente daquela situação e muito irritado, Xian logo se dá conta de que seu marido iria abandonar realmente, então ele iria perder tudo mesmo de uma hora para outra. Após muita reflexão e de literalmente quebrar o seu ego para que Xian não perdesse tudo, a garota se curva para Xia e sua mãe, dizendo que era tudo culpa dela e que pedia 1000 perdões por aquilo tudo. Com aquele climão todo ruim, o velhote fica meio sem graça e diz que já que Xian perdeu o perdão, Jangilan deveria aceitar para que assim eles pudessem aproveitar o jantar
jantar com muita alegria, mas quando eles já estavam indo em direção ao restaurante todos felizinhos, Sankian intervém e pergunta quem foi que disse que eles mereciam comer ali naquele hotel junto com Sankian e sua turma. Que isso, Prota, vai com calma, irmão. O velho, ao ouvir isso, fica muito irritado e grita se Shia não fosse responsável pela empresa e pelo projeto, Sankian nem sequer estaria ali. Portanto, ele não tinha direito nenhum de conversar ou direcionar uma palavra para ele ali. E o que todos nós queríamos ver finalmente acontece. Shia responde a seu avô na hora, dizendo que na real, aquela reserva ali não tem nada a ver com ela e que foi Sankian quem pagou por toda a reserva sozinho. Resmungando pra caramba, o velhote disse que não precisava continuar protegendo Shia. Afinal, agora ela não tinha mais nem respeito com os mais velhos, portanto nem sequer merecia pertencer à família Jiang Jin. Shia fica realmente muito triste com essa situação, coitada, de uns tempos pra cá ela só tá se lascando. O xarope ainda grita que não tá nem aí pra essa porcaria de hotel com decoração ridícula. Porém, de trás do velhote, como se fosse uma sombra extremamente sinistra, o cara simplesmente pergunta ao velho quem foi que disse ao mesmo que o seu hotel estava quebrado ou coisa do tipo. Era Tang Zong, todo bonitão, ele aparece dizendo que na verdade o seu hotel é literalmente o número 1 de toda a cidade, então reclamar disso era um absurdo. Porém, o velho, que não tem medo de nada, simplesmente dispara ao Sr. Tang que na real, eles reservaram aquele hotel e agora foram expulsos, mas pergunta se era assim mesmo que ele fazia os negócios. Passando pelo velhote, ele simplesmente diz que não liga para a opinião do mesmo sobre o seu hotel, sem contar que foi ele em pessoa que convidou o honrado Han Sankian para jantar e que aquele velho nem sequer era digno de comer ali. No mesmo instante em que eles veem Sankian, logo se curvam para o mesmo, pedindo desculpa pelo atraso deles e juram que jamais isso iria se repetir novamente. E o engomadinho, quando vê isso, logo fica se perguntando sobre quem realmente era Sankian, para fazer o Sr. Tang se curvar diante dele, que por sorte ele não provocou ainda mais o mesmo. Até mesmo a sogra do Prota, ao ver aquilo, fica muito encafifada, perguntando a Shia como podia Han Sankian ficar cada vez mais forte assim, sem mais e nem menos. E Shia apenas responde a sua mãe dizendo que na verdade, durante esse tempo todo, geral pensava que Sankian era apenas um lixo covarde, mas na real ele nunca foi isso. E com Sankian ao lado de Tang, todo felizinho, os guardas começam a expulsar as pessoas que não eram bem-vindas ali, dizendo que na verdade, se não saíssem, a polícia então seria convocada para dar uma solução rapidinho a eles. Enquanto eles se retiravam dali, o pai de Jianglan disse que nunca pensou que o genro lixo da mesma fosse um homem tão poderoso e rico como ele realmente é, e que isso era surreal. E ainda completa dizendo que pelo menos uma parte de sua família estava muito de boa com o Prota, fazendo com que assim eles ficassem seguros por hora. Rapaziada, Sankian tá cada vez mais sinistro. Mais tarde, depois de toda aquela bagunça e gritaria e brigas, o Prota finalmente pôde relaxar um pouco com seus amigos e sua família e tomar um belo cafezinho na moralzinha. E como sempre, ele não tem paz, uma mensagem o deixa pilhadão, e na hora o nosso Sankian se levanta dizendo que tinha coisas muito importantes para resolver sobre o seu trabalho com muita urgência. Deixando geral sem entender porcaria nenhuma, Sankian simplesmente se retira dali com uma cara de ódio. Mano, parece até que ele vai mandar alguém de F agora, pô. Em questão de segundos, Sankian já estava na cobertura do hotel e ao ver aquela presença ali, ele logo dispara que na verdade, mesmo na cidade de Bin, ele não podia ser capturado por alguém e ninguém mesmo era capaz de segurar aquele cara. De uma forma cínica, aquela figura sinistra ali diz ao Prota que ele tem razão e que não há nenhum lugar no mundo em que ele não possa estar, porém dessa vez ele veio até Sankian pois precisava da ajuda do mesmo. O maluco dispara a Sankian que precisa que o mesmo leve até uma prisão que está no meio da terra. Porém, nessa mesma prisão existe um inimigo implacável esperando por eles, e que também há pessoas dadas como mortas lá, porém realmente não podem dar as caras, e que se caso o avô de Sankian realmente estiver vivo, então há uma grande chance dele estar por lá. Ouvir isso é um soco na boca do coitado do Prota, que fica se perguntando se isso realmente era possível. Afinal de contas, ninguém nunca disse nada sobre essa tal prisão. Depois de terminar de jantar, Sankian sai refletindo que realmente é difícil enviar alguém para uma prisão secreta assim, e que mais difícil ainda era achar alguém para o levar até essa localização que ele ainda nem sabe onde é. Em meio a toda aquela zona em sua mente cheia de pensamentos e perguntas, alguma coisa na rua chama a atenção de Sankian. Mano, o cara tá estralado. Era um carinha todo alegre que, para testar o destino e também para mostrar o caminho, ali está e somente para isso, e que o mundo é muito grande mesmo, porém ele sabia de tudo. Sankian, em um tom de surpresa, se aproxima do rapaz vidente e diz que se já que ele sabe realmente de tudo, então ele deveria saber para onde Han Sankian realmente queria ir de verdade. Porém, observando mais atentamente as vestes daquele sujeito, nosso querido Prota fica se perguntando o porquê carambas as roupas que ele vestia em seu corpo eram idênticas às da foto que a sua mãe lhe mostrou. Novamente sorrindo e muito esperto, o cara apenas responde dizendo que o Pidão naturalmente sabe de tudo, mas Buda está acima, e definitivamente Sankian não é destinado e por isso o segredo não deve ser revelado para ele. O nome do cara é Pidão, mano. Encafifado demais com aquilo, Han Sankian fica se perguntando como poderia ter algo a ver com Buda, e que talvez aquele tal Pidão ali fosse só um mero mentiroso como todos os outros. Todo boladão, Sankian se retira dali resmungando porque raios ele pensou que um violador poderia o ajudar. Afinal era uma prisão secreta, mas nesse momento o cara ainda chama a atenção do Prota. O safado então diz a Sankian que na verdade se ele desse dinheiro ao Pidão, então tudo poderia ser discutido e as regras desobedecidas. Maluco muito cara de pau mesmo. Mas é claro que Sankian já estava acostumado com geral de olho na sua fortuna, então ele simplesmente sai andando e deixa o cara com uma cara de bunda lá atrás. E depois de uma longa viagem, Jianglan logo começa a comemorar por finalmente ter chegado em casa e poder descansar em paz no sossego de seu lar. Bom, seu não, né? Novamente Jianglan volta na Zonte e diz a Shia que ela não deveria ter se demitido da empresa e perdido a posição de gerente, afinal era só ela cumprir o desejo de Haishao. Naquela situação ali, Shia logo fica sem graça e pelo clima estar bom demais, ela diz a sua mãe que não tem razão para falar sobre isso agora e que não era necessário. Mas novamente deixando todos ali completamente assustados, Sankian dá uma clássica tocinha, dizendo que na verdade ele comprou os direitos e toda a empresa da família Su, portanto Shia poderia ser a nova presidente. Ao verem isso as duas
ambos ficam completamente em choque, perguntando a Sang-Hyeon se ele realmente comprou a empresa Su. Mano, ele meteu o louco mesmo, velho. Han Sang-Hyeon ainda diz que pela manhã Zong iria procurar os problemas da empresa para resolvê-los, porém ainda terá o problema com o reembolso da construção e também do empréstimo, mas Xia será responsável por sair dessa crise. Toda contente, Xia agradece a Sang-Hyeon, dizendo ao mesmo que ele pode ficar muito tranquilo, pois ela iria dar o seu melhor e que ele não iria se decepcionar e muito menos se arrepender disso. E muito romântico, Sang-Hyeon diz que isso realmente não foi nada e que desde que ele possa fazer Xia feliz, então ele fará sem pensar duas vezes. E esse cara se tornou um Sigma perfeito, hein? E muito, mas muito feliz mesmo com tudo isso que estava acontecendo, Xia reflete que talvez fosse uma ótima noite para dar um presente a Sang-Hyeon. É agora, rapaziada, é agora. Mais tarde, enquanto arrumava sua caminha no chão, Sang-Hyeon, ao ver Xia com uma tesoura na mão, pergunta para mesmo por que ele estava acordada mesmo sendo tão tarde da noite. Então a garota responde que as marcações que ela fez na cama para ele saber do espaço dele ainda estavam ali, e ela queria dar um fim nelas agora mesmo. Então o Prota pega a tesoura da mão dela muito rápido e diz que ele mesmo poderia fazer isso para que ele então pudesse finalmente descansar, afinal já estava muito tarde. Enquanto o Prota cortava as linhas da cama, Xia fica apenas observando emburrada a atitude estúpida do mesmo, e que na real, por que carambas ele era tão insensível assim? Vendo que ele estava emburrada, Sang-Hyeon, todo preocupado, pergunta ao seu amado o que é que tinha de errado com ela, e na hora a garota apenas diz que ela iria dormir primeiro do que ele. Enquanto muito irritada em pensamentos, ela reflete que já tinha dado várias e várias vezes o sinal para Sang-Hyeon, mas mesmo assim ele ainda não percebeu. E logo ao amanhecer, na antiga empresa da família Su, a galera começa a gritar com Haishao perguntando por que ele ainda não tinha se levantado da cadeira do presidente, e que se na verdade ele estava querendo ferrar com tudo de novo. E depois de muita, mas muita gente mesmo ficar na cabeça do garoto, ele pistola por completo e manda eles calarem a porcaria da boca, chamando todos ali de cachorros. Enquanto Zong entra pela porta do fundo, uma mulher dispara a brigar com Haishao, perguntando se ele ainda acha que é o presidente deles, e que na verdade a empresa só acabou assim por culpa do mesmo. Ela tem um ponto. Haishao ignora a mulher e corre até Zong, pensando que isso poderia ser uma virada de jogo, e ainda pergunta para Zong se ele gostaria de cooperar com a família Su novamente, e por isso estava ali. Porém, muito sério, o gerente Zong só diz para dizer que veio até ali na verdade para superar a perca do encerramento. Afinal, se não fosse ele, quem é que resolveria isso? O Haishao? Finalmente cai a ficha do Haishato de que na verdade o gerente Zong veio ali apenas para cobrar Haishao do prejuízo que ele fez a empresa passar. Ainda bem que eu não sou você, hein, cara. Novamente deixando Haishao no chinelo, a galera ignora ele por completo e começam a se entusiasmar, dizendo que o novo presidente da antiga empresa Su estava a caminho. Igual a verdadeira chefona, Xia entra com o burro amarrado e o ódio na cara. Dessa vez eu desafio o Haishao te provocar, hein. Como ele sempre me surpreende, o loirinho dá de dedo na cara de Xia, perguntando a mesma que qualificação ela tinha para ousar ir até ali, e que já que ela está ali poderia pagar o prejuízo que ela mesma causou. Irritado, ele perde totalmente a cabeça e grita com Xia dizendo que foi ela mesma quem arruinou aquela empresa, então era melhor que ela saísse por aquela porta e nunca mais voltasse. E muito sinistramente, Xia, aparecendo Batman, pergunta para Haishao se o mesmo realmente queria que ela fosse embora. Aprendeu com Sang-Hyeon, né, moça? Gerando mais colapso ainda no local, Xia ainda completa dizendo que se fosse esse o caso, então quem é que foi que convocou ela para a reunião ali com o presidente? A galera da família Su, ainda em choque, começam a se perguntar se na verdade Xia comprou a empresa agora, enquanto outros desdenhavam demais da garota, julgando que isso era praticamente impossível e que na verdade Xia estava ao lado do presidente do banco Junsheng, do Hong. Esse povo não acredita em nada, mano. O cara já virou um animal de tanta raiva e parte pra cima de Xia, dizendo que foi ela mesma quem fez ele cair nessa situação. E com toda a fúria do mundo, o loirinho pula para cima de Xia, dizendo que irá fazê-la pagar por todo o mal que ela fez a ele. Porém, antes que o soco de Haishao pegasse no rosto de Xia, o brutamonte do segurança dela, com apenas uma mão, segura o murro de Haishao. O guarda começa a torcer o braço do loirinho, dizendo ao mesmo que se ele não quer perder a mão e as pernas, então era melhor calar a porcaria da boca e saísse dali sem nenhum barulho. E muito, mas muito desesperado mesmo, em meio a toda aquela humilhação, o loirinho começa a pedir desculpas para o guarda, dizendo que ele tinha razão e que isso não iria se repetir nunca mais. Mas estressado que só a pomba, o guarda mete um bicudão na bunda do loirinho, mandando o coitado pra longe. Agora deu até dó dele, mano, coitado. Com muita convicção, Xia diz ao gerente Zong que sabe dos riscos e também da compensação do dinheiro e realmente não lhe faz diferente nenhuma quantidade do dinheiro que for. Ao ouvir isso, o gerente Zong simplesmente concorda com Xia, dizendo a ela também que na verdade não adiará a reunião com a mesma jamais. E Haishao, que por algum motivo ainda não calou a boca, grita com Xia dizendo que a empresa perdeu muito, mas muito dinheiro mesmo. Então ele queria ver quanto tempo ela iria durar ali. Toda confiante, ela diz que é claro que haverá inúmeros problemas para resolver, porém a prioridade agora é estabilizar a finança da empresa e manter o status da mesma. Com um olhar maquiavélico, o Xarope ainda diz que toda essa coragem é até bom, porém ele quer ver realmente o que ela irá fazer se o projeto falhar e ela tiver de reembolsar os bilhões do empréstimo. Porém o que quebra esse Xarope é ele ouvir dizendo que não fazia mais parte da empresa e que ou ele saía na moral ou então os guardas chutariam ele fora dali. Enquanto era carregado pelos guardas, o loirinho grita a Xia perguntando para a mesma que carambas ela iria e queria fazer com a empresa sozinha. E não dá outra, os guardas simplesmente enxotam ele da sala de reuniões e da empresa como se ele fosse um mero cocô. Lá de fora, o insuportável grita com Xia que sem ele a empresa uma hora ou outra vai acabar afundando de vez, e então ele irá correr implorando para o mesmo por ajuda. Quando ele ia falar mais porcarias ainda, os guardas simplesmente fecham a porta na cara dele, humilhando por completo o coitado. Chegou a dar dó agora, hein, velho. Enquanto tudo isso acontecia na empresa da família Su, o rato que roubava dinheiro dos pobres para tentar se sair por cima apenas dizendo que sabia do futuro, vai em direção ao templo. Todo contente, ele abre a porta do templo chamando por seu mestre e alertando que viu Han Sang-Hyeon na rua, porém ele não era tão ruim assim contra o mestre
mestre pensava. De uma forma mais cínica ainda, ele acrescenta que caso Sanquian tente fazer algo sinistro, então em 3 minutos mais ou menos ele estaria ali de joelhos perante a ele. Mas nesse momento seu mestre dá uma bufetada no garoto, perguntando ao Pidão se ele tinha feito cagada de novo, como sempre fazia, mas ele grita na hora que não. O mestre então entrega uma coisa na mão do Pidão, dizendo que ele deveria pegar aquilo e guardar, como se fosse vital para a vida do mesmo, e todo bobo garoto consente. Ele ainda acrescenta para o garoto que descesse a montanha e encontrasse Sanquian, e então se tornasse amigo do mesmo. Mas curioso, o Pidão pergunta o porquê disso tudo. Carinhosamente, o mestre diz ao Pidão que sabe que o mesmo tem muitas dúvidas consigo, porém ele deveria deixar as coisas acontecerem naturalmente para que não acabasse se machucando, e termina dizendo ao rapaz para que ele não voltasse para casa enquanto não tivesse descido a montanha e seguido suas ordens. Mano, isso não tá me cheirando bem, hein? Curioso que sua penca, o garoto se vira perguntando ao seu mestre se o Pidão fosse embora, quem é que então cuidaria dele, porém o velhote já tinha se escafedido. Mas do nada o mesmo aparece na frente do garoto e logo a sua bengala cai ao chão, lá ele 1000 vezes. E muito suspeito e misteriosamente ele simplesmente cai desacordado no chão, e desesperado o coitado do Pidão corre acudir o velhote o quanto antes. Analisando um pouco, o garoto se dá conta de que na verdade o mestre tinha cortado os seus meridianos por pura e espontânea vontade, porém isso era muito sinistro. Aos prantos ele começa a se perguntar quem foi que forçou seu mestre a fazer isso, porém no fundo não importa, pois seja lá quem fosse, ele iria encontrar e fazer pagar. Enquanto isso, no seu carrão, Sanquian fica se perguntando onde carambas ele encontraria uma informação sobre uma prisão que existe no centro da Terra. E assim que ele para em um local, uma bela dama o chama para tomar uns drinks, enquanto chama Sanquian de homem lindo e extravagante. Tentando despistar a garota, o casal apenas pede para ela ficar quietinha na dela e não esperar muito dele, pois ele não passava de um mero motorista. Irritada, ela pergunta o que alguém da laia dele estava fazendo por ali, além de fazê-la perder o seu tempo. E sai humilhando o coitado. Mano, ele é de chia, sai fora, hein, irmã? Igual uma assombração, o Pidão aparece ao lado de Han Sanquian, dizendo ao mesmo que ele deixou passar uma oportunidade de ouro, e pergunta se ele realmente queria isso. Sanquian apenas olha para a cara do mesmo, que fica em choque ao perceber que era Sanquian. Assustado, ele grita perguntando o que o mesmo estava fazendo por ali.